a minha mãe ama mais os de fora do que os próprios filhos, porque ela está tirando dos filhos dela para dar para os de fora. Eu sou a caçula das mulheres, de 14 filhos, ainda tem meu irmão, que é o caçula dos homens. Então, minha mãe tem 15 filhos. E Deus trouxe para mim uma lembrança de muito tempo. Tinha 8 anos. Faz muitos anos, né? Gente, é Mateus 5, do 13 ao 16. Eu era pequena, gente. Aí vocês vão falar, mas até hoje, né? Não cresci muito. Eu tinha uns 8 anos e nós morávamos lá no norte de Minas. Um lugar bem humilde, de família humilde. E minha mãe, ela era muito humilde. E eu cresci assim num lar onde eu vi muitas dificuldades, mas que eu vi também muita graça. E Deus veio me lembrar uma vez, quando eu li essa palavra, ser sal e luz, eu perguntei para Deus, às vezes, vocês também estão perguntando, o que é ser sal, o que é ser luz? E Deus me levou. Lá quando minha mãe tinha umas vaquinhas lá, ela tinha 2 vacas na época. Então, assim, na nossa comunidade lá, tinha tanta dificuldade que quem tinha 2 vacas, tinha uma situação até bem. E aquelas vacas, minha mãe sustentava muita família. Não dava muito leite. Porque lá, quem conhece, assim, já viu falar do norte de Minas, é um lugar muito seco. E ali, um dia, minha mãe foi tirar os leites da vaca. E tinha uma vaca lá que, se ela ficasse nervosa, ela escondia os leites. Ela não dava muito leite. Então, se ela desse tipo 5 litros de leite, naquele dia ela deu uns 3. E nesse dia, que essa vaca deu uns 3 litros de leite, a minha mãe dividia o leite com os vizinhos, que tinham filhos pequenos também. E aí chegou o primeiro vizinho para buscar o leite. Pegou meio litro de leite. Minha mãe às vezes dava 1, né? Que eram umas 5 famílias, nós sempre ficava com 1. Minha mãe dava 1 litro. Esse dia ela deu meio litro. Porque ela sabia que vinha outra pessoa, porque era de costume buscar. E depois veio outra pessoa, pegou meio litro. Aí veio outro vizinho, que era o meu irmão, né, mais velho, que tinha os filhos, e pegou mais meio litro. E eu sei que no final, minha mãe ficou com um pouquinho. Deus me mostrava até o baldinho. Ficou com um pouquinho de leite. No momento, eu confesso para vocês que igual eu não tinha o conhecimento de Jesus que habitava na minha mãe, de tudo que ela fazia. No momento que eu vi aquilo, eu fiquei meio brava e eu questionei minha mãe. Aí ela falou assim, ó, vou deixar meio litro, aqui eu coloco água, falou para minha irmã, a gente ferve. E era o café da tarde nosso com angu para estar sustentando a gente. No momento que ela deu o leite para aquele pessoal, o que veio na minha cabeça? No meu humano. Deus me mostrava que é muito importante nós estar vigiando o nosso humano. O que a gente passa quando a gente for estender a mão para o outro. Porque no momento eu pensei assim, a minha mãe ama mais os de fora do que os próprios filhos. Porque ela está tirando dos filhos dela para dar para os de fora. E eu questionei a ela. Sabe qual foi a resposta dela? Hoje o ditado é, né? Se eu tenho um pão e meu irmão não tem nenhum, eu não posso ter mais um pão, mas eu tenho que ter meio, meu irmão, meio pão, não é? E minha mãe falou para mim, falou, Lucélia, eu não posso ter o leite todo e eles nada. Então, se eu tenho 3 litros de leite,
eu tenho que ter meio e eles meio para sustentar os seus filhos. Agora, falando para vocês, não que eu estou dizendo que a minha mãe era santa, não. Mas ela tinha uma atitude de misericórdia muito grande. Ali naquele momento, a minha mãe foi ou não foi luz na vida daquelas crianças? E o que mais me chamou a atenção, que eu quero trazer para a minha vida, e que eu convido a vocês a trazer para a vida de cada um de vocês, que ela não deu o que sobrava, ela repartiu o que ela tinha. Entendeu? Muitas das vezes nós esperamos sobrar, a gente vê o irmão precisando, a gente às vezes pode dividir com o irmão, mas nós ficamos com medo de faltar no outro dia, nós não queremos dividir, nós esperamos sobrar para doar, não é? E não. Quando Jesus chama nós para ser sal e luz na vida dos irmãos, é nós doar aquilo que a gente tem. Ah, Lucélia, mas às vezes eu estou tão sem condição na minha casa que eu estou precisando, eu não posso nem doar. Sim, tem muita gente passando assim. Mas às vezes você pode doar o seu tempo para ouvir o irmão. Não é só bem materiais. Não é só você achar assim, eu fiz uma doação ali, eu estou fazendo boa obra. Não. Para nós praticar essa boa obra que Jesus pede para mim e para você, nós temos que trazermos ela para dentro da nossa casa. E é o lugar mais difícil de nós ser sal e luz é na nossa casa, sim ou não? A gente tem dificuldade demais, não tem? O esposo, como é difícil, não é? Ser sal e luz na vida da esposa, não é? Tem as lutas, tem as dificuldades. Na vida dos nossos filhos, o que veio para mim assim, o que será que nós está sendo na vida dos nossos filhos de hoje? Porque quando a minha mãe fez essa obra, deve que nem passava na cabeça dela que hoje eu seria o fruto dela falando dessa boa obra, não é? Então é isso que nós temos que trazer para dentro da nossa casa, meus irmãos. O que nós fazemos hoje, principalmente diante de nossos filhos, diante da nossa sociedade, é o futuro de amanhã. Se nós que estamos aqui, né, achar que tudo está normal, ficar sabendo de uma pessoa passando necessidade, cruzar o braço e não fazer nada, imagina daqui uns anos, se cada um se fechar, eu não preciso, não estou nem aí com quem precisa, né? Imagina daqui uns anos como vai estar difícil. Então é isso que eu quero passar para vocês. Ser sal e luz é você demonstrar na sua casa quem é você.